Bom, eu vou te dar aqui os 3 pilares, as 3 coisas que você precisa ter em mente, que você precisa se preocupar na hora de ter o seu curso online. E quais são esses 3 pilares, certo? Os 3 pilares. Primeiro, conteúdo. O conteúdo em si do seu curso online, o formato dele, tudo que diz respeito ao que o seu aluno vai olhar, vai visualizar, certo? Quem comprar o seu curso online, tudo que ele visualizar, esse é o conteúdo. A forma de entrega do seu curso online, o que significa forma de entrega? Como o seu aluno vai pagar pelo seu curso e vai ter acesso ao conteúdo do seu curso. Como vai se dar isso? Essa é a segunda coisa que você precisa se preocupar. E a terceira coisa que você precisa se preocupar é sobre a venda do seu curso online. Certo? Aqui a gente está falando sobre o conteúdo. Na hora de definir o conteúdo do seu curso online, você precisa definir primeiramente o tema dele, segundamente o currículo dele, o conjunto de conhecimentos, técnicas e habilidades que seu aluno precisa ter ao finalizar o curso, esse é o currículo. O método dele é o quê? As técnicas que você vai utilizar, o método que você vai utilizar para fazer o seu aluno atingir aquele currículo, certo? Então, método é basicamente isso. O que eu vou fazer, quais os métodos que eu vou utilizar para fazer o meu aluno atingir o currículo, chegar no currículo, absorver o currículo. Esse é o método. Então, nessa aula eu vou dizer para ele praticar esse exercício. Nessa aula eu vou dizer para ele praticar aquele exercício. Nessa aula eu vou dizer, eu vou ensinar isso, vai ser uma aula expositiva sobre isso. Nessa aula eu vou recomendar que ele leia aquele artigo científico e etc. Certo? Isso é método. Você precisa definir, então, o método. Agora, você precisa definir também, depois de definido o método, você precisa planejar as aulas. Então, você vai dividir o currículo nos módulos. Por exemplo, falei ali sobre o meu curso de Instagram, certo? Instagram para captação de alunos. Eu dividi o currículo do curso de Instagram, por exemplo, em módulos. Então, no currículo eu pensei, o professor que quer aprender a captar alunos pelo Instagram, ele precisa dominar essas técnicas de conseguir seguidores, essas técnicas de engajar, essas técnicas de vender suas aulas com o Instagram, essas técnicas de otimizar o seu perfil, essas técnicas disso. E eu percebi que existia um padrão, então eu separei nos seguintes módulos. Um módulo explicando as funcionalidades básicas do Instagram, onde eu ensino lá como criar um stories, como criar uma publicação, coisas muito básicas, para quem nunca mexeu no Instagram antes. Outro módulo eu ensino como otimizar o perfil, para o professor conseguir otimizar o perfil dele para atrair mais alunos. Outro módulo eu ensino como conseguir seguidores. No outro módulo eu ensino o que publicar. No outro módulo eu ensino como engajar os seguidores. No outro módulo eu ensino como vender. Viram como eu separei no meu curso online o currículo nos módulos? Eu distribuí o currículo nos módulos. E é isso que você, meu colega professor, precisa fazer. Distribuir o currículo do seu curso nos módulos. Certo? Tem um número X de módulos que precisa ter um curso online? Não. Pode ter 3, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 20. Não existe essa regra. Dentro dos módulos, haverão as aulas. E aí eu recomendo que tenham 2 aulas no mínimo. A aula de introdução ao módulo e a aula de conclusão do módulo. A aula de introdução você explica do que vai se tratar aquele módulo e faz algumas observações, e a aula de conclusão, concluindo o que o aluno aprendeu no módulo, e as aulas do meio, você ensina o que você quer ensinar naquele módulo, certo? Assim você estará planejando o seu curso online.